Bom, estamos no ar. Olá a todas as pessoas. Estamos aqui em mais um episódio do programa Ciclo de Palestras do Instituto Giliano Bahia. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Érica Noguchi. Eu sou uma mulher de 51 anos, de pele amarela, tenho cabelos lisos, compridos e pretos. Eu estou usando um óculos de armação transparente e estou vestindo uma blusa vermelha. Meu fundo de tela é azul claro e tem o logo colorido do ciclo de palestras e um QR Code. Eu moro aqui nos Estados Unidos, onde trabalho como mentora de saúde e bem-estar, e eu faço parte do Instituto Giliano Bahia, como articuladora da Pétala Saúde, e hoje eu estou aqui como facilitadora do programa Ciclo de Palestras, né? E então, para quem ainda não conhece o Instituto Giliano Bahia, ele é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo oferecer ferramentas para o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões, né? A dimensão intelectual, física, emocional, social e cultural. Se você quiser conhecer e apoiar os nossos programas, os nossos projetos e as nossas ações, visite o nosso site, o www.institutogilianobahia.org.br e siga a gente no Instagram, que é a nossa principal rede social, no @Instituto Giliano Bahia. A equipe vai colocar aqui no chat para vocês poderem seguir. E para que as nossas ações possam alcançar, né, mais pessoas, a gente sempre conta com o apoio de vocês. Se você puder fazer uma doação, a chave Pix do Instituto vai ficar rolando aqui na parte de baixo aqui do vídeo. E você pode fazer uma doação e a equipe também vai colocar essa chave no chat. Se você não puder doar em espécie, você pode apoiar também o Instituto virtualmente, de outras formas, né? Seguindo a gente nas redes sociais, participando das nossas ações, dos nossos projetos, compartilhando, né, essas ações que a gente faz e divulgando, né, tudo isso para que mais pessoas possam usufruir, né, desse benefício. Então, hoje a gente vai falar sobre emagrecimento, além da contagem de calorias, e eu gostaria de dar as boas-vindas para a palestrante convidada de hoje, que é a Ângela, deixa eu colocar ela aqui na tela, que vai falar sobre esse tal emagrecimento, né, Ângela, e a contagem de calorias. Bem-vinda, por favor, se apresente e faça sua apresentação. É um prazer estar aqui novamente. Espero que estejam todos me ouvindo bem. Vamos lá, gente. Meu nome é Ângela Vieira, como a Érica já disse, eu sou nutricionista, tenho a pele branca, cabelos encaracolados, bem acima do queixo, tá bem curto meu cabelo, a cor é loira. No fundo da minha tela tem uma apresentação azul com o logo do ciclo de palestras. Na parte superior tem o meu logotipo e na parte inferior tem o logotipo do Instituto Giliano Bahia do ciclo de palestras. Eu também estou usando um óculos de grau que tem a armação meio vinho, as cores assim, as bordas. Eu estou, como a Érica falou onde ela está, também vou falar onde eu estou, porque eu adoro onde eu estou. Eu estou aqui no interior de São Paulo, numa cidade chamada Coroados, e adoro essa conectividade, essa coisa que o online pode trazer para a gente, né? A Érica lá em Nova York e eu aqui no interior de São Paulo. É muito legal mesmo, né? Esse ambiente virtual que, né, proporciona a gente estar tão próxima, né? E ao mesmo tempo, né, tá tão geograficamente longe, né, Ângela? Muito legal. Obrigada por estar aqui com a gente de novo, né? A Ângela, a gente já teve duas palestras gravadas, né? Essa é a nossa terceira. E é muito bom ter você aqui, Ângela, porque a gente também trabalha no projeto Encontrar, né? Do Instituto Giliano Bahia também. Se você quiser fazer parte, segue lá no site do Instituto, vai ter todas as informações. A gente está com uma turma em andamento ainda, né? Então, é bem bacana. Obrigada mesmo, viu, Ângela? Sempre está com a gente aqui. Então, vamos ao tema de hoje, né? O tema de hoje interessa muita gente, mas é rodeado de mitos e crenças, né? Porque muitas vezes, assim, o foco principal do emagrecimento recai assim somente nessa contagem de calorias, né? Isso é muito calórico, isso, né, vai me engordar. Só que assim, o emagrecer, né,
de forma saudável e duradoura é mais um processo, né? E é muito mais complexo, né, do que só essa contagem de calorias. Envolve diversos outros fatores que vão além desses números aí, dessa contagem. E na conversa de hoje, a Ângela está aqui para a gente, né, para falar para a gente aí todos esses fatores que impactam também no processo de emagrecimento de uma maneira saudável e duradoura, né? E consequentemente, nos traz, além do emagrecimento, um bem-estar, né? A melhora da qualidade de vida da gente, né, Ângela? Então, assim, esse assunto, eu acho que a gente pode começar falando, né, sobre essa questão da contagem de calorias, né? Mas que você sempre enfatiza a importância da qualidade, né? Mesmo das refeições, né? Então, a gente pode começar, de repente, falando sobre essa qualidade das refeições, né? O que seria uma refeição de qualidade, né? E por que ter essa refeição de qualidade é tão, assim, essencial, né? No processo de emagrecimento? Ok, vamos lá então. Primeiro eu quero dizer que esse realmente é um tema que eu gosto muito, né, de falar e faço questão de falar diariamente, porque a gente precisa desmistificar essa coisa de que eu preciso só olhar para o que tem de calorias naquele prato, naquela refeição, naquele alimento. E acaba levando isso por um caminho, né, assim, não tão bom, vamos dizer assim. Porque quando você olha só para quanto de caloria tem aquele alimento, você não sabe se ele está fazendo bem ou mal para a tua saúde. Então, quando eu falo, olha, observa a qualidade primeiro do que você come, porque automaticamente essas refeições estarão equilibradas também em calorias. Então, o que seria uma refeição de qualidade? Uma refeição que é completa, né? Que tem todos os grupos alimentares, que você consegue fazer com variedade, né? Não comer sempre as mesmas coisas, os mesmos alimentos, e fazendo esse rodízio, e com o que eu chamo de comida de verdade, né? A gente falou na palestra, inclusive anterior, como identificar aí esses alimentos, né? O que seria comida de verdade, o que não seria comida de verdade. Quem perdeu pode até dar uma voltada lá sobre o Desrotulando para entender essa diferença entre a comida de verdade ou não. Mas, assim, de suma importância, refeições completas que tenham todos esses grupos alimentares e que você consiga fazer com variedade. Por quê? Quando você faz essas refeições que são completas, além de ser caloricamente balanceado automaticamente, porque quando você faz um prato que não está faltando nada ou que não tem mais, né, de um nutriente que não, de um grupo alimentar que não deveria, automaticamente também você consegue equilibrar calorias. Você fica mais saciado e fica mais nutrido. E aí você não fica beliscando o tempo todo, porque qual que é a grande questão? A pessoa vai lá, faz uma refeição incompleta, eu sempre dou esse exemplo porque é o que mais a gente vê fazer, né? Aí come um prato de salada com frango. É comida de verdade? Mas não está completo. E aí daqui a pouco a pessoa está morrendo de fome, de novo, e ela fica querendo beliscar o tempo inteiro. E aí nessa beliscada, uma beliscada atrás da outra, você acaba aumentando assim, o seu consumo calórico sem necessidade. Agora, se você tivesse já desde o início feito aquela refeição completa, variada, com todos os grupos alimentares, já ficaria saciada, nutrida e não teria essa necessidade de ficar beliscando, entendeu? Então, assim, quando você foca só na caloria, você corre esse risco de cair nessa pequena cilada. E é uma cilada mesmo, né? Porque, como você falou, isso acaba dando equilíbrio, né? E a gente acaba consumindo outras calorias que não deveria consumir ao longo do dia por essa vontade, né? Por não estar saciado e tudo isso. Muito bacana. Né? E aí, Ângela, eu ia pedir para você dar assim, alguns exemplos, né, práticos de refeições assim, que sejam completas, né, de qualidade, e que ajudem a controlar essas fominhas aí que a gente sente, né, ao decorrer do dia, e aí evitar com que a gente fique beliscando e colocando mais calorias para dentro da gente, né, desnecessariamente. Isso, é importante a gente até trazer aqui esses exemplos, né? Porque às vezes fala assim, uma refeição completa, mas isso é comum para mim falar, né? Mas e para as outras pessoas, né? O que seria então essa refeição completa?
Então, vou dar aqui 3 exemplos, tá? Por exemplo, no café da manhã, o que é legal para ter uma refeição completa? Uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, pode ter uma fonte de fibras, né? Interessante também. E aí, trocando isso em comida mesmo. Por exemplo, uma fonte de carboidrato, o pão, que é tão comum, né, para todos nós. Uma fonte de proteína, pode ser ovo, pode ser queijo, pode ser até os dois, né? Aí, uma fruta é muito importante, porque ela vai ser fonte de vitaminas e de minerais. Então, pode ser a fruta que tiver disponível, que tiver onde você mora, que tiver em época de produção, né? Exemplo, aqui agora está na época do kiwi. Então, eu tenho mais kiwi. E aí eu vou... por exemplo, uma das, né? Tem kiwi, tem uva, tem abacate. Então, a gente vai ali rodeando. Hoje de manhã eu comi kiwi, ontem de manhã eu comi uva. Então, é importante. Então, um carboidrato, uma proteína, uma fruta, que vai ser uma fonte de vitaminas e minerais. E pode ter também uma fonte de fibras. Então, por exemplo, se você quiser fazer um ovo mexido, coloca umas sementes em cima do ovo, coloca um pouco de granola ou de aveia com alguma fruta, como uma banana com aveia, tá? Então, esse seria um exemplo para o café da manhã. Fechou, tá balanceado, tenho nutrição, eu tenho saciedade, né? Eu tenho ali tudo que o meu corpo precisa. Aí, um exemplo de um almoço, por exemplo. Eu falei, né? Não come só um prato de salada com frango, porque apesar de ser comida de verdade, não vai ser uma refeição completa. Mas se a gente junta a salada com o frango, com o arroz e o feijão, eu tenho todos os grupos alimentares. Então, eu tenho proteína vegetal, que é do feijão, eu tenho proteína animal, que seria o frango, eu tenho as hortaliças, que são fontes de fibra, certo? A salada, os legumes e as verduras, que são as hortaliças. Eu tenho o arroz, que é o carboidrato, que vai me dar energia. Então, de novo, tá completo. Se fosse só a salada com o frango, eu ia ter tudo isso? Não. Eu ia ter uma fonte de fibras e uma fonte de proteína animal. Agora, se eu venho com tudo, aí eu consigo fazer ele completo e automaticamente, imagina a diferença. Se você faz um prato só com arroz e feijão, por exemplo, arroz, feijão e frango. É comida de verdade? Também é. Mas vai ter mais calorias? Vai, porque está faltando a salada. Agora, veja que quando você une todos esses grupos, a gente consegue ter a nutrição, ter a saciedade e ter também o balanço calórico, tá? E para o lanche, por exemplo, uma coisa que eu prescrevo bastante para aquelas pacientes que gostam é um iogurte natural, que é uma fonte de proteína, como uma fruta, por exemplo. Então, a gente tem a fruta, que além de ser fonte de vitaminas e minerais, vai ter o açúcar natural dela. A gente tem o iogurte, que é uma fonte de proteína. Juntei tudo, ficou também um lanche completo. Poderia ser também um iogurte com granola, um iogurte com aveia, com sementes? Poderia também, tá? Então, a linha de raciocínio é esse. Assim, esses são exemplos, mas você tem sempre que pensar nesses grupos alimentares de acordo com o que está na época, né, na safra de produção e do lugar onde você mora, tá? Então, você tem sempre que pensar desse jeito. Uma pessoa que mora no norte do Brasil, uma pessoa que mora no Nordeste, vai variar os alimentos, mas os grupos vão permanecer os mesmos. E isso é muito legal, né, Ângela? Porque essa particularidade, né? Muitas vezes as pessoas pensam, né? É difícil eu organizar esses grupos alimentares aí, porque na minha região, pelo menos, não tenho tanta fruta. Na minha região eu não tenho, né? Mas a gente consegue equilibrar sim, né? E tendo entendimento, né? Daquele alimento, de que grupo que ele faz parte, a gente consegue fazer esse tipo de movimento de escolha mesmo, né? Do que a gente vai colocar no prato, né? Eu estou aqui nos Estados Unidos, você está aí, os alimentos são totalmente diferentes, né? O pessoal pensa que aqui nos Estados Unidos só tem ultraprocessado, não. Né? Tem também comida de verdade, só que são outras, né? E aqui a gente está numa outra época. Então, por exemplo, vocês aí estão no outono, aqui a gente está na primavera. Então, na primavera a gente tem outros alimentos, mas que, assim, gente, a natureza é linda, né? Então, a natureza, ela te oferece tudo o que você precisa, né? De todos os grupos alimentares, né? Só a gente conseguir. Aí eu ia até falar, Ângela, porque assim, a gente vai colocar aqui também, na legenda do vídeo, também tem o teu Insta, porque, pessoal, lá no Insta da Ângela, porque
pode ser difícil, né? Ai, cara, como é que eu vou saber que a batata é um carboidrato? Como é que eu vou saber, né, que a fruta X tem uma quantidade de fibra ou vitamina diferente, né? Então, a Ângela, lá no Insta dela, ela tem muito conteúdo ali que fala sobre alimentos, grupos alimentares, como é que bota no prato, um monte de sugestão ali que ela dá. Então, segue ali, a gente vai colocar aqui, de repente, no chat, e também nos comentários aqui do vídeo, né? Depois que entrar, vocês entrem ali que vai ter um monte de dica ali da Ângela para fazer o melhor composição, né? De um prato bonito, de qualidade, né? Então, assim, legal, a gente come bem, né? A gente tenta se alimentar bem com todos esses grupos alimentares, com um prato colorido, né? Que a Ângela sempre fala muito do prato colorido, que é muito interessante. Né, mas muitas vezes, assim, mesmo assim, né, por outros motivos, a vontade de comer aparece, né, é muito louco. Então, Ângela, assim, eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre o ato, os comportamentos alimentares, né, como o ato de comer pode estar também ligado aos nossos comportamentos, né, a maneira, ao jeito como a gente se relaciona com a comida, né, e o que influencia, né, esse nosso comportamento alimentar. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu costumo falar, né, sempre para as pessoas que perguntam como funciona o meu tratamento, que eu não trabalho só com a nutrição, ciência, as estratégias nutricionais, né, essa coisa de ligar os pontos aí dos nutrientes. Eu trabalho também com essa questão do comportamento. A gente tem uma área da nutrição que ela chama exatamente nutrição comportamental por causa disso. Então, assim, antes, né, algum dia aí, quando a gente era criança, a maioria de nós aprendeu que é legal fazer essas refeições completas, que é legal ter um prato colorido, que é melhor a gente comer a comida de verdade, que tem que comer arroz e feijão para ficar fortinho, né? Tudo isso aí a gente aprendeu. E em algum momento, a maioria das pessoas, tá? Eu falo assim, realmente a maioria mesmo, porque eu atendo todo dia e eu vejo isso, né? Esse retrato. Se perdeu de tudo isso, tá? Tem as propagandas de televisão, tem tudo aquilo que foi trazido aí, né, de fora, e o Brasil foi importando, enfim. E aí, hoje, o que tem acontecido muito? As pessoas têm comido assim muito no automático, muito sem perceber. Tipo, eu tô com fome, mas não sabe se é exatamente fome ou se é vontade. Come muito por emoção, por raiva, por alegria, por tristeza, enfim. E descontam, sabe, assim, essas emoções da comida, as comemorações, elas viraram motivo para comer como se não houvesse amanhã. É legal, a gente precisa disso, né? Eu sempre falo disso, gente, pelo amor de Deus, a coisa melhor que tem é sentar em volta da mesa, seja com sua família, seja numa reunião de amigos, enfim. É necessário isso. Essa reunião em volta da mesa também faz parte da nossa saúde. Mas, em alguns momentos, as pessoas estão perdendo a linha disso, sabe? Assim, o limite. Um exemplo, a gente acabou de sair de um feriado prolongado, que foi o feriado de Páscoa. Tipo assim, parecia que nunca mais ia ter chocolate na Terra. Porque a galera saiu comendo assim chocolate como se fosse acabar, esse feriado fosse chegar, a segunda-feira, né? E não ia ter mais chocolate. Então, assim, isso é sobre o comportamento, né? É sobre entender essa medida, sobre saber realmente como você tem se relacionado, porque muitas vezes a gente culpa o chocolate, por exemplo. Ah, chocolate do mal me fez engordar, não posso comer chocolate. Aí também veio esse outro lado. Então, a comida virou alguma coisa que ou engorda ou emagrece, né? Que pode ou que não pode, que tem uma lista de proibidos ou de permitidos, e alguém tem sempre que estar dizendo o quanto, a quantidade que as pessoas precisam comer, porque senão não serve. E aí as pessoas perderam a própria percepção de saciedade e de fome. Então, agora a vontade, as emoções, vamos dizer assim, o estresse exacerbado
tudo virou motivo para comer e tudo ganhou o nome de fome, quando na verdade nem tudo é fome fisiológica. Então a gente também precisa identificar esses comportamentos, entender quais são os gatilhos, né? Eu sempre dou esse exemplo por coisa que me lembra muito, assim, eu tinha uma paciente que ela todos os dias, no final da tarde, tinha muita vontade de comer doce, por volta de umas 5 horas. Ela ficava assim, desesperada. Era uma coisa, mesmo a gente regulando tudo na alimentação dela, fazendo suplementação, e até eu e a psicóloga, né, fazendo um trabalho conjunto ali com ela. E aí, o que foi que exatamente esse trabalho em conjunto nos trouxe? Que ela sentia-se muito pressionada no ambiente de trabalho. Então, assim, a gente identificou que nesses dias que ela estava no trabalho, porque ela trabalhava alguns dias em casa e outros dias no escritório da empresa, que nesses dias que ela estava no ambiente lá da empresa, ela ficava mais ansiosa nesse horário, porque era próximo do horário dela ir embora. E ela queria muito sair daquele ambiente. E aí essas emoções afloravam nela, essa vontade exagerada de comer doces. Então a gente acabou fazendo ali um trabalho, né, eu e a psicóloga juntas, para que isso não acontecesse mais com ela. Então esses gatilhos nessas pessoas, às vezes algumas situações, a gente também precisa dar um passo para trás quando a gente vai comer alguma coisa e refletir sobre essa questão: estou com fome ou não estou com fome? Estou saciado ou não estou saciada? E se eu não estou com fome fisiológica, né, o que está me fazendo chegar até aqui? O que fizeram comigo ou que situações me levaram até aqui? O que está sob o meu controle, o que não está? E como eu vou reagir com relação a isso? É a questão de ter um autoconhecimento também, né, sobre a sua rotina, né, porque isso tudo que você falou, né, Ângela, né, hoje em dia, né, tá tudo no automático, todo mundo com pressa, comendo qualquer coisa, né, que aparece ali no mercado, que está fácil, né, acesso de você pegar, comer, e essa pressão social também, né, do exagero, essa cultura do exagero, né, eu vejo muito isso aqui nos Estados Unidos. Aqui tem eles enaltecem essa cultura do exagero, né, porque eu acho que na cultura daqui eles acham que a abundância essa abundância de comida, de tipos diferentes de papel higiênico, de tipos diferentes, né? Essa abundância toda é um sinônimo de riqueza, né? E não é bem assim, né? Assim, que a gente, né? Pelo menos a gente, né? Ainda mais eu que sou da cultura oriental, então é o contrário disso tudo. Então a gente percebe que como o ambiente, né, como o social, o ambiente influencia, né, a gente a fazer esses consumos aí, tanto de itens de casa quanto de comida mesmo, né? Aqui, eu acho que essa questão do tamanho das porções veio daqui para o Brasil também, né? Sim. Você lembra? Né, a gente sempre fala, né, sobre isso, né? Tipo, o tamanho do refrigerante ali na lojinha ali, no fast food ali, era de 300 ml antigamente, aquele copinho, hoje está 500, 700 ml, né? É uma loucura isso. Então, como é que esses exageros, esses ambientes, essas pressões sociais influenciam no nosso comportamento mesmo, né? E se a gente viver nesse automático aí que você falou, né, Ângela, a gente não percebe isso e acaba entrando na onda, vai fazendo e nem se dá conta de por quê. Né? É muito interessante. Então, por isso que essa nutrição comportamental, que é a tua linha, né, de atendimento também, é tão importante, né? Porque faz com que a gente preste atenção, né? A gente identifique esses gatilhos de repente, né? Tente entender o que está acontecendo com a gente, né? E como é que a gente pode lidar com isso, né? Como você mesmo disse no exemplo dessa sua paciente, né? Ela, no final do dia, ela ficava mais estressada, de repente ela, sei lá, via que não tinha dado conta do que tinha que ter feito, aí fica ansiosa, né? Ai, vai ficar para o dia seguinte, ou quer ir embora para casa que não aguenta aquele ambiente tóxico do trabalho que às vezes né? Então, assim, é muito duro, né? Você trabalhar com isso e associar que isso tem a ver com o seu comportamento alimentar, né? É muito interessante, eu adoro, eu acho muito bacana esse tema, né? Então, aí eu ia te pedir, Ângela, então, para você falar um pouquinho agora sobre esses gatilhos mesmo,
né? Como é que a gente consegue, né, parar um pouco assim nesse nosso corre, né? Tentar identificar esses gatilhos e como é que a gente pode lidar com esses gatilhos para melhorar, né, a nossa relação com a comida, enfim, tudo isso. Tá. Olha, tem uma ferramenta que eu uso muito no consultório que chama Entendendo a Fome. E é justamente, né, eu faço ela de lição de casa e funcionou comigo, tá, gente? Porque eu era uma pessoa que num dado momento vivia exatamente desse jeito aí, né, sob pressão, sobre um trabalho CLT que me tirava a vida, me tirava o sono. E eu realmente comia sem perceber. Ah, quero nem saber, vou comer aquele chocolate que tá ali, e todo dia, era só hoje, e só hoje era todo dia. Então, assim, funcionou, né, comigo e tem realmente funcionado com as minhas meninas. Então, qual que é? Vamos lá, ó. Independente do que você for comer, primeiro passo, seja o arroz com feijão, seja na hora do almoço, na hora do lanche, ou não seja na hora de uma refeição determinada, você só se viu ali com um chocolate na mão ou qualquer coisa na mão. Começar a exercitar, né, essa questão. Primeira pergunta: eu estou com fome fisiológica, sabe? Fome de dar barulhinhos no estômago, de dar. Se a gente passar da hora, dá até aquela tremedeira, né? Eu tenho essa sensação de que o meu corpo está precisando de suprimento, é isso que eu estou sentindo? Ok, é isso? Então tá. De 0 a 10, qual é o nível dessa fome? Ah, tá começando, acho que fazer uns barulhinhos, nível 5, nível 6. É uma percepção sua, não tem certo e errado, tá? Ou você diz assim, eu tô com fome, qual é o nível? 2. Tu tá com fome mesmo? Né? Então, veja só que é realmente sobre esse autoconhecimento. Aí, digamos que você diga que, não, olha, não é fome fisiológica isso aqui que eu tô sentindo, não. Ou, para você identificar essa pergunta, sabe o que você pode se perguntar? O que eu estou querendo comer? Porque quando a gente está com fome, a gente come arroz com feijão, a gente come ovo cozido, a gente come macarrão sem molho, a gente come qualquer coisa que a gente está com fome. A gente precisa de suprimento. Aí, às vezes você pergunta isso para a pessoa fala assim, não, arroz com feijão não, eu queria um bolo. É fome? Tá? Então, primeira pergunta que vai te ajudar, né? Uma das perguntas que vai te ajudar a responder essa pergunta, se é fome fisiológica ou não, é essa. O que você comeria? Então, por exemplo, eu queria arroz com feijão. O que isso vai significar para você nessa hora, se você estiver com fome fisiológica? Vai significar nutrição, vai significar energia, vai significar suprimento. Ou não, eu queria aquele pedaço de bolo com um montão de calda de chocolate. O que isso significa para você nessa hora? Então, você precisa identificar isso. Acho que vai me representar um aconchego. Não sei, estou meio nervosa, acho que vai me dar um acalento, né? Digamos assim. Então, assim, e como você está se sentindo? Se você não está com fome, e aí você acha que esse alimento vai te trazer um aconchego. Então, como você está se sentindo? Está com raiva, está estressado, está se sentindo rejeitado, está se sentindo. Gente, tem uma lista enorme de vários sentimentos, tá? Inclusive nessa ferramenta, e é legal para a gente começar a pensar, porque geralmente a gente só usa assim: tô com raiva, tô triste, tô alegre, tô nervoso, né? Mas a gente não pensa em todos os outros, a gente não pensa se a gente está se sentindo rejeitado, se a gente está entusiasmado, se a gente está se sentindo pressionado. Então, precisa entender que sentimento que você está sentindo. E aí entender também o que me causou isso? Alguma coisa que alguém me disse, o fato de eu ter que entregar um trabalho muito rápido e terem me dado um tempo muito curto, ou simplesmente, sei lá, acordei mais tarde hoje, acabou não dando tempo de fazer todos os meus afazeres, meu dia está todo bagunçado, ou eu não dormi bem, estou cansado. Você precisa identificar isso. E aí, quando a gente responde essas questões, a gente acaba sabendo o que fazer. Então, assim, alguém falou alguma coisa para mim que eu não gostei, e aí eu fiquei triste e eu vim comer esse pedaço de bolo de chocolate para sentir esse aconchego. Comer esse chocolate vai tirar essa tristeza, vai tirar essa dor? Ou vai ser só aquele pico, aquela adrenalina lá naquela hora e depois vai baixar? Né, e vai voltar a dor, vai continuar tudo do mesmo jeito. Então, você resolve ou não resolve? Né?
E aí, primordial, tenha uma listinha de coisas que você gosta de fazer, coisas simples, ali no dia, que você pode tirar o foco para não comer, né? Aí é proibido comer um bolo de chocolate? Não, não é legal só comer na hora que você está emocionado para você não passar da conta, é só isso. Se tiver vontade, simplesmente por vontade, e não vai descontar a emoção na comida, não vai comer o bolo inteiro, senta e come, acabou. Entendeu? A gente está falando aqui de identificar esses gatilhos. Então, assim, aquilo que está sob o teu controle, você vai lá e consegue resolver. Aquilo que não está, que depende dos outros, é melhor você tentar realmente tirar o foco para não comer, acalmar as emoções e depois comer. Então, tem essa listinha de coisas que você pode fazer agora, sei lá, mexer nesse estojo, organizar as canetas, vai me ajudar a aliviar o estresse, a tristeza. Então, tá bom, você vai mexer nas canetas, dar uma volta no escritório, tomar um chá, lavar o rosto, olhar para a árvore, para o jardim, vai me ajudar a aliviar isso. Para mim, né, eu trabalho muito em casa, então, entre um atendimento e outro, aí tá muito pilhado hoje o dia. Sentar e cheirar a cabeça do meu cachorro, para mim, acalma, me dá uma acalmada. Então, assim, é isso. Você precisa entender o que no dia a dia você pode fazer também para você tirar o foco da comida. Porque a gente precisa encontrar prazer além da comida. Comer é e deve ser prazeroso, mas não nossa única fonte de prazer ou nosso escape. Entendeu? Então, gosto muito de usar essa ferramenta. Então, só para repassar, entenda se você está com fome fisiológica ou não, o que você quer comer, né? Se vai ser um suprimento, o que esse alimento representa para você, o que você está sentindo e o que você pode fazer para tirar o foco da comida nesse momento de emoção exacerbada. Eu estava aqui fazendo umas anotações aqui também, porque são perguntas muito importantes, né, Ângela? Porque quando a gente começa a entender, né, o porquê que a gente... O que a gente está sentindo, né? Aquela coisa que você falou, é fome de verdade? Porque, como você disse, se a gente sente fome de verdade, a gente come qualquer alimento que tiver na nossa frente, porque, né, o instinto ali está pedindo você comer, você precisa de energia naquele momento para converter. Mas quando não é fome de verdade, né, é só um desejo por alguma coisa, que às vezes tem isso, né? Ou se é alguma coisa de descontar na comida, que a gente nunca desconta na comida com uma quantidade pequena, a gente acaba descontando no exagero. Né? Aí cai de novo naquela questão do exagero. Né? E aí o prestar atenção também, eu acho, né? Que é uma forma, além de entender a fome, é prestar atenção no que você come, porque, cara, todo mundo, todos nós, seres humanos, a gente tem esses desejos aí. É vontadinha de comer um doce. Eu sou a louca do doce, adoro doce, enfim. Então, assim, mas eu entendo agora, quando né, não é fome, né? Porque o doce não quer fome, é mais um desejo mesmo, porque né, não tem muito. Então, assim, mas quando é uma coisa que eu só quero saborear, que eu tô com aquela vontadinha, meu, um pedaço pequenininho desse tamanho aqui já me satisfaz de chocolate, que eu vou sentir aquele gosto, vai ser gostoso, vai entrar pro meu cérebro, sei lá, meu cérebro vai entender, né, esse mecanismo, e vai sentir aquele gosto e vai estar saciado. Agora, se eu estou estressada, se eu estou, de repente, triste com alguma coisa, eu vou comer a barra inteira de chocolate, né? E não vai ser do... Vai se sentir satisfeita. Isso. Além disso, e depois vem o pior, que eu acho que é a culpa, né? Porque a gente fala assim, exagerei. Né? Então, assim, por isso que é tão importante entender, né, por que a gente quer comer aquele determinado alimento, o que a gente está sentindo. Acho que isso tudo faz com que a gente exercite essa questão das escolhas, né? Escolher o que a gente vai comer, escolher quando vai comer, né? E isso leva a gente para um equilíbrio, né? Um equilíbrio que é atingido através dessas escolhas mais conscientes, né? Mais entendendo tudo que a gente quer, né? Então, Ângela, de repente a gente pode entrar e falar um pouco agora sobre esse equilíbrio, né? Sobre como fazer essas escolhas mais balanceadas, mais saudáveis, mais equilibradas aí, né? Para o pessoal não exagerar tanto de repente. Sim, olha, eu sempre falo assim, Érica, eu era desse jeito aí, a louca do doce.
Sério mesmo, gente. Eu falo para todo mundo, gente, se eu conseguir diminuir a minha quantidade de doce, vocês conseguem. É sério mesmo, de verdade. Porque eu era aquela pessoa que eu pegava. Na época que a caixa de chocolate tinha mais bombonzinho, né? Porque agora não tem tanto. Naquela época lá, que não faz muitos anos, não. Eu sentava e eu comia tudo de uma vez. Tá? Eu já tive diarreia de tanto comer chocolate, para vocês terem uma noção. Eu também. A gente passa mal, porque é muito, né? Sim. Então, assim, para vocês terem uma noção. O que muda o jogo disso? Primeiro, é ter essa comida de verdade com variedade. Por quê? Você dá para o teu corpo aquilo que ele precisa para produzir substâncias que te dão sensação de bem-estar, os neurotransmissores, né? A dopamina, a serotonina. E aí, teu cérebro já não fica querendo tanto isso no doce, porque o doce é isso, ele te dá aquela explosão lá de prazer, né? Na hora. Então, primeira questão é isso. Então, se você faz desde a primeira refeição, essas refeições completas, se você tem horários regulares para fazer essas refeições, e você respeita, você entende essa coisa de fome, de saciedade, já estamos ali, né? 50% a 60% no meio do caminho. Aí o que a gente realmente. Para emagrecer eu tenho que estar em déficit calórico. Sim, você precisa, isso aí é fato. A gente precisa comer menos do que aquilo que a gente gasta. Porém, quando você já começa, né, com essa questão de comer bem, de fazer refeições completas, de entender seu ponto de saciedade, já fica mais fácil de você conseguir fazer um déficit calórico, porque apesar de estar em déficit, você está saciada, tá? E também precisa encontrar essa questão realmente do meio termo. Lembra que eu falei? As pessoas hoje estão usando as comemorações para comer como se não houvesse amanhã. Mas também tem aquele outro ponto que, eu não posso. Então, assim, eu vou tirar tudo que eu gosto, eu vou tirar tudo que é bom, eu vou tirar tudo que é legal, eu vou tirar todo o doce. Vejam aqui que eu não falei que eu parei de comer doce. Eu diminuí, eu não exagero mais como eu exagerava antes. Eu tive que aprender a melhorar essa relação. É do dia para a noite? Não é. Como vai acontecer? Fazendo essa prática diária. Tá? A gente vai realmente aprendendo a se conhecer e fazendo essas perguntas. E a gente também precisa entender que qual foi a vez, aí quero que, né, cada uma pessoa que estiver aqui responda para si mesmo, se quiser colocar até aqui nos comentários, tá? É legal. Que você fez uma restrição severa e você conseguiu manter. Qual foi a vez que você tirou tudo aquilo que você gostava e depois, quando você voltou, você não voltou querendo comer aquilo e mais 2, mais 3, mais 4 daquilo e foi pior? Por quê? Essa restrição severa vai contra o nosso instinto natural, nosso corpo, nosso cérebro gosta de prazer. Aí você vai lá e simplesmente tira tudo. Então a pessoa se alimenta de muito doce, muito carboidrato, muito. E no outro dia ela vai lá e zera, ela corta tudo. O que vai acontecer? Você saiu daqui para cá, mas você não conseguiu chegar aqui. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio, a gente precisa comemorar sim em volta da mesa, mas a gente precisa entender. Quando a gente se conhece, gente, parece assim que é, nossa, ela tá falando da boca para fora porque ela é nutricionista. Não, até 4 anos atrás, isso não era uma realidade para mim. Esse autoconhecimento, saber até onde eu ia e quando eu estava comendo as emoções ou não, quando era hora de parar ou não, tá? Então, realmente, é esse autoconhecimento que a gente vai praticando diariamente, aliado às refeições completas com variedade, que vai fazer a gente encontrar esse ponto de equilíbrio. Não, e é isso que você falou, né? Às vezes a gente, né? Eu sou coach de saúde, você é nutricionista, a gente sabe a teoria, mas a gente é ser humano como todo mundo e a gente sofre exatamente das mesmas coisas. A gente só sabe um pouquinho mais porque a gente estudou aquilo dali, né? Mas o sofrimento, assim, o desafio mesmo de conseguir equilibrar tudo é o mesmo, gente, porque todos são iguais aqui, né? Então somos todos seres humanos, né? E essa questão da restrição da dieta restritiva, né, que você comentou aí, é incrível como, cara, não é
por isso até, né, com a evolução da nutrição mesmo, né, entrou essa questão da nutrição comportamental. Agora, eu acho que tem diminuído muito essa questão dos profissionais de nutrição indicarem restrições, a não ser que quem não possa mesmo, né, gente? Tem gente que não pode, não tem jeito, tem que se adaptar, né? Mas no dia a dia, assim, né? Para quem quer ter uma vida mais saudável, que não tenha nenhuma doença assim específica, é isso, né? É controlar, é não restringir, porque quando restringe, a gente volta com força total, né? Eu lembro que quando eu estava até tentando parar de fumar, que eu fui fumante já também, né? Cara, eu tô, sei lá, 15 anos fumando. Eu vou chegar do dia para a noite e eu vou falar, não vou fumar mais. Cara, não rola. Né? Não é. Então, eu passei quase 8 meses desmamando, diminuindo, não sei o quê, para minha cabeça funcionar. Né? E é isso, né? Esse processo de diminuir até eliminar, porque no caso do cigarro tinha que eliminar mesmo, porque é um tóxico, né? É uma substância tóxica. Mas na questão do alimento, você pode diminuir, o alimento não tem isso, você pode diminuir uma quantidade, gente, é só diminuir a quantidade que às vezes funciona, né? É muito interessante isso, né? Muito legal. E assim, falando sobre essas restrições, assim, muitas vezes o pessoal adota esse dia do lixo, né? Essas refeições essa coisa assim, né? Eu mesma já fiz isso também. Ah, não, sextou eu vou. Até hoje eu faço um pouquinho, mas sexta-feira eu tomo meu sorvete. Sem culpa, né? Mas é uma sexta-feira na semana que são 7 dias, né? Então, assim, eu queria perguntar para você, Ângela, assim, a sua opinião, né? A sua leitura sobre essas exceções, esse dia do lixo, né? Essas refeições livres aí. Qual é a sua opinião aí a respeito disso? Vamos lá. Olha só. Vocês acham que vale a pena, por exemplo, vamos voltar ali para aquela dieta super restritiva que a gente estava falando anteriormente. Ficar a semana toda comendo só salada, comendo só grelhadinho, ali passando aquela vontade, às vezes até fome. Aí, quando chega no final de semana, ou um dia, sei lá, do final de semana, faz o dia do lixo, sai comendo tudo que tem pela frente, os rebocos da parede, né? Como a gente fala muito. E, tipo, alternou um período de sofrimento com um período de compulsão. Vale a pena, né? Isso aí? Estressa tanto o nosso corpo, estressa tanto o nosso cérebro, a nossa saúde mental, nossa saúde física, enfim, de todas as formas. Então, o que eu proponho sempre para as minhas pacientes, nesse período que elas estão querendo emagrecer? Olha, vamos fazer refeições luxo, tá? Não é refeição lixo, é luxo. Então, assim, como que a gente faz essa conta? A gente faz uma regra que chama 90-10. Então, 90% de todas as refeições da semana serão refeições dentro do planejado, refeições com comida de verdade, com toda aquela adequação calórica, e 10% dessas refeições a gente faz de refeições luxo. Então, por exemplo, para uma pessoa que faz 5 refeições ao dia, vezes 7 dias da semana, vai dar 35 refeições. Então, dessas 35 refeições, ela vai poder fazer, dá 3,5 a conta de 10%, né? 10% de 35 vai dar 3,5. Então, ela vai poder fazer de 3 a 4 refeições luxo na semana. E aí ela pode escolher. Não precisa ser só no final de semana, ficar esperando só o final de semana. Ah, e hoje teve uma comemoração no meu trabalho, teve bolo de aniversário. Então, no teu meio da semana, teve ali uma refeição luxo. E tá tudo bem, tá? Aí no final de semana, eu fui lá e comi batata frita. Aí coloca mais uma refeição luxo. Isso dá pra gente o quê? A noção de que a gente vai sim conseguir ter resultado de emagrecimento, porém, sem exagerar. E aí também, quando eu falo de refeição luxo, não é ir lá, por exemplo, e comer, sei lá, uma coisa é você comer uma porção de batata, outra coisa é você comer um prato de batata frita. Tem isso também. Uma coisa é você comer uma fatia legal de bolo, não precisa ser uma fatia miserável, não. Outra coisa é você comer o bolo inteiro, num momento só ou num dia só, tá? E aí, nessa fase, a gente usa essa regra de 90-10. Quando a pessoa já passa para a fase de manutenção, que ela já atingiu ali aquele objetivo que ela tinha, a gente faz 80-20.
e é totalmente possível de manter. Então, 80%, que é a regra do Pareto, né? Esse 90-10 é baseado originalmente na regra do Pareto, que a regra do Pareto é 80-20, tá? Então, para quem está nessa fase de manutenção, já dá para fazer 80% melhores escolhas, 20% de exceções. Então, é luxo, gente, é um luxo. Você come super bem, você cuida muito bem, você faz muito bem as suas escolhas e dá o luxo de tomar um sorvete, Érica, na sexta-feira. Exatamente. Não, e eu achei muito legal essa questão do luxo, porque assim, a gente tem a mania de falar lixo, né? Ah, refeição, né? O dia do lixo, não sei o quê. Mano, se a gente começar a trocar a palavra mesmo, né? Luxo por lixo, a gente já pensa de uma maneira diferente também, né? Porque, cara, não é porque é aquela demonização de um alimento, né? Não é isso. Não é uma batata frita que vai fazer o seu processo todo se estoporar, né? Ser prejudicada, nem nada. E aí, quando você chama a batata frita de um lixo, você sente também uma culpa. Então, eu acho que isso tudo, no nosso inconsciente, Sim, né? traz até uma crença, assim, para um peso para cima da gente, né? Isso, sensacional. Adorei essa questão de refrasear, né? De renominar o lixo, né? Dia do lixo por refeição luxo. Achei muito bom, porque a gente vê de uma outra maneira, né? E isso também eu acho que até acaba diminuindo essa culpa se a gente fizer uma exceção dessa, né? E ajuda até no próprio processo do emagrecimento, né? Então, e assim, mas assim, às vezes a culpa existe, não tem jeito, a gente fica culpado, né? E como é que a gente pode processar isso tudo, sabe, Ângela? Tipo assim, lidar com essa culpa após uma exceção, após uma refeição luxo, que por mais que a gente comece a pensar diferente, às vezes volta essa culpa, né? Como é que a gente pode lidar com isso daí e retomar, né, o Pareto ou o 90-10, né? Como é que a gente pode retomar e lidar com essa culpa? Entendendo que é um contexto. Uma refeição sozinha, sei lá, um prato de batata frita, além de que você coma um prato de batata frita inteiro, ele não tem 7.700 calorias. 7.700 calorias é o tanto de calorias a mais das suas necessidades energéticas que você precisa comer para engordar 1 quilo, tá? Então, assim, um prato de batata frita não tem 7.700 calorias. O que vai valer é um contexto. Então, se você acumular, sei lá, em uma semana, um mês, 7.700 calorias a mais é acumulado, tá, gente? Não é assim um dia 7.700 a mais, não. É tipo 300 a mais hoje, 300 a mais amanhã, 300 a mais depois de amanhã, mais 1.000 no outro dia. Juntou 7.700, engordou 1 quilo. O contrário também é do mesmo jeito. 7.700 a menos, emagrecer 1 quilo. Então, assim, eu consigo fazer isso tudo com uma refeição ou só com um dia? Não, então é um contexto. Então, eu preciso entender sempre isso. Então, se eu fiz essa refeição luxo aqui, mas ela está contabilizada nesse contexto da semana, tá tudo certo. É só voltar que não vai afetar em nada, porque o balanço tá equilibrado. Então, assim, quando essa questão, se você foca só na caloria, vai dar ruim. Se você foca só em uma refeição, vai dar ruim. A gente acabou de sair desse feriado aí. Tem paciente minha que já falou: olha, eu chutei o balde, eu vi no diário alimentar que ela chutou mesmo, entendeu? Ela comeu comida de verdade, mas também ela se excedeu nos chocolates, e enfim. Fazer o que agora? Vamos tomar água, vamos continuar fazendo exercício, vamos voltar para o plano. É isso, porque o que vale é o contexto, que você faz todas as refeições do dia, por vários dias, por semanas, por meses. Então, se o que você fez, olha lá, a regra é 90-10. Se você fez 90% melhor e 10% as exceções, os luxos, o que vai refletir o resultado são os 90, não são os 10. Agora, se você faz ao contrário, aí sim. Então, é focar nisso, focar em ser constante. Ser constante não é ser perfeito. Todos os dias conseguir fazer tudo aquilo exatamente 100%. Ser constante é retomar. Eu falei para ela, essa retomada que você está fazendo é constância. É diferente se ela chegasse e falar assim, já que eu comi muito chocolate nesse feriado, não vou mais fazer nada. Não quero mais. Isso é inconstância. Agora, ela ter retomado é ser constante,
tá? Então, é essa reconstância que vai te ajudar, essa retomada que vai te ajudar a ser constante, é essa constância que vai te ajudar a focar, a ter esse objetivo, a ter esse resultado. E a constância é o que é preconizado pela essa regra de Pareto, né? Para tudo dar certo, né? Que é a constância que faz a gente evoluir, né? Num certo ponto aí do emagrecimento e tantas outras coisas também, né? Sim. Então, assim, é muito bacana essa visão, né? De como a gente lida com essa culpa e tudo. E eu estou olhando aqui no relógio, a gente já chegou nos 50 minutos aqui de conversa, mas eu não posso deixar de te perguntar sobre outro ponto, né, que a gente já sabe, né, pelas pesquisas e tudo, que impactam também nessa questão do emagrecimento, né, que são o estresse e a baixa qualidade do sono, né? Então, fala um pouquinho aqui para a gente, Ângela, nesse tempinho final aqui, e vocês aí também que estiverem assistindo, coloque as dúvidas aqui no chat ou no comentário, porque a gente ao longo, né, mesmo que a gente não consiga responder hoje, né, a gente consegue responder isso ao longo dos dias aí, né? A gente vê ali, a Ângela entra ali, responde, fica tudo certo. Tá? Então, Ângela, fala aí para a gente um pouquinho sobre essa questão do estresse e da qualidade do sono, né? Como é que isso pode influenciar nesse processo de emagrecimento? Sim. Olha, a gente esquece muito de olhar para isso, né? Fica muito focada nessa questão da caloria e esquece que para a gente conseguir emagrecer, o nosso corpo precisa estar saudável. Então, às vezes a pessoa tem uma qualidade de sono muito ruim, ou dorme poucas horas por noite, acorda sempre com aquela sensação de cansaço, ou está naquela situação de estresse crônico e vai lá e se coloca mais estresse, inclusive fazendo uma alimentação super restritiva. Então, o que acontece? O aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, não necessariamente ele vai estar sempre significado de estresse, mas a gente, quando ele está aumentado demais em horários que não deveria estar, quando ele tem que estar mais alto? De manhã, né? Que é para a gente ficar ativa, fazer ali as atividades do dia. Tarde, final de noite, aí ele tem que descer. Quando esse nível de cortisol desce, o nível de hormônio do sono, que é a melatonina, sobe. Se o cortisol está alto, a melatonina não vai funcionar, tá? Esse cortisol muito aumentado de forma crônica vai ajudar o teu corpinho a acumular gordura. E aí você não tá nem aí olhando para o estresse. Você está estressando mais teu corpo fazendo dieta restritiva, tá? Então esse cortisol alto também vai atrapalhar o sono. Se o meu sono está desregulado, eu tenho a probabilidade também de desregular outros hormônios, inclusive os lindinhos hormônios de fome e saciedade. Então vejam que é tudo uma reação em cadeia. O nosso corpo ele é uma orquestra e ele secreta ali todos os hormônios ao longo do dia. Ele tem horário para ir fazendo essa produção e essa liberação. Quando a gente vive nesse estresse crônico, quando a gente desregula esse sono, essa orquestra é desregulada, aí a gente vai fazer o quê? Escolhas mais calóricas. É fato que uma pessoa estressada e uma pessoa que dormiu mal, ela vai escolher alimentos mais calóricos no outro dia. É comprovado cientificamente, tá bom? Então vai atrapalhar sim o seu emagrecimento. Tem tanta gente que fala, hoje eu preciso disso, eu tô tão estressada, eu preciso desse doce, eu preciso dessa comida. Você dormiu bem? Né? Tá dentro da tua possibilidade de fazer algumas ações ali para controle do estresse, tá? E aí, quanto mais estressado, quanto mais sono você tem menos capacidade de raciocínio, de planejamento, de organização, menos disposição. E aí, como que a gente consegue fazer uma dieta, organizar as nossas refeições nessa situação? Então, é influência direta, por isso que a gente precisa fazer modulação de sono e de estresse. Comportamento beliscador, o dia inteiro querer beliscar também tem muita influência de sono e de estresse. Então, precisa ser modulado. Então, essa coisa do beliscador, né? Parece que é até um afaguinho, né? Que a gente quer, né? Por causa do estresse, né? Tô estressada, é o momento eu mereço, aquela coisa, né? Junta tudo. E aí a gente acaba boicotando, mas isso por causa do estresse, por causa de um sono não restaurador, né? De tudo isso. É muito incrível como tudo está relacionado, né? E aí, Ângela, eu ia te pedir para deixar alguma dica prática, de repente,
sobre como a gente pode melhorar, né, a qualidade do sono, gerenciar melhor esse estresse do nosso dia a dia, né? O que você sugere assim para os seus pacientes quando eles apresentam esse tipo de dor, né? Uhum. Gente, olha, refeição completa. Ah, mas de novo isso, de novo. É fato. Quando você faz refeição completa desde a primeira do dia, você dá para o teu corpo tudo aquilo que ele precisa. Então, isso aí também já vai ajudar a regular esse sono. Tem algumas coisas que a gente usa, assim, gente, são muitos pontos, tá? De uma veia, uma artéria, vamos dizer assim, da nutrição, que chama crononutrição, que é quando a gente vai ligando suplementação e alimentação a esses horários de produção e liberação desses hormônios. Mas para você entender, por exemplo, se você comer aveia, queijo, ovo pela manhã, lá no café da manhã, vai acontecer uma série de processos durante o dia que de noite vai te ajudar a produzir mais melatonina, que é o hormônio do sono, tá? Então já fica aí uma dica. Tenta colocar aveia no café da manhã, ou até o horário do lanchinho da manhã, se você faz, um ovo, um queijo, alguma coisa assim desse tipo, semente de abóbora, também vai ajudar com isso. Tá muito estressada, quer fazer essa modulação de estresse? A vitamina C ajuda a reduzir esses níveis de cortisol. Então, de noite, coma frutas, alimentos, fontes de vitamina C, essas frutas cítricas, depois do jantar, por exemplo. Come o kiwi, tá na época agora. Come 2 kiwis, já vai ajudar a reduzir. Abacaxi, frutas que têm fitomelatonina, que é o morango, a cereja, a ameixa, a maçã. Então, vai ajudar nisso também. Fazer refeições que tenham fácil digestibilidade. Então, assim, não vai comer aquela comida super açucarada, super engordurada de noite, até às 19 horas, e desligar-se das telas uma hora antes de dormir, né, amores? Porque assim, ai, mas o que tem a ver isso com comida? Tem tudo. Vocês procuram a Nutri geralmente porque vocês querem emagrecer. Então, a gente tem que olhar para esse sono e fazer higiene do sono e olhar para a rotina de vocês também, tá? Para evitar estresse. Ai, mas eu vivo estressada porque todo mundo me estressa. Mas o que está dentro das suas possibilidades, você faz. Planejamento, rotina, organização evita o estresse. É fato. Né? Eu vejo muito a Érica aí mostrando da rotina dela, dessa organização, quando ela fecha o computador para ir treinar, né? Que ela coloca ali todos os horários, eu faço do mesmo jeito. Ah, porque é muito chato isso eu não sou disciplinada desse jeito. Tem dia que sai da rotina. Eu ontem tinha que ir fazer pilates, eu não fui porque eu acordei com a garganta doendo. Pronto. Entra 90-10 de novo, né, Ângela? Não é todo dia, a gente não é robô. Exatamente. Mas quando a gente se planeja, a gente evita, assim, o estresse. É fato. Coisas organizadas, um ambiente organizado, uma alimentação já que você já sabe o que você vai comer, com coisas adiantadas, tudo isso evita o estresse. Sono regulado evita o estresse. Evitar ultraprocessados, olha aí a história dos ultraprocessados de novo, também evita o estresse. Ah lá, ela já está puxando a sardinha de novo para a história dela. É verdade, gente. Tem muitos alimentos não, produtos alimentícios, que tem glutamato monossódico. Glutamato monossódico é excitatório do sistema nervoso central. Sem contar que muitos deles são muito ricos, excesso de açúcar, de gordura, de sódio. Isso vai ajudar quem a dormir? A ajudar quem a ficar menos estressado? Ninguém vai ficar mais. Entendeu? Então, a alimentação pode não tratar tudo, mas sem a alimentação você não trata nada. Tá aí as dicas para vocês modularem sono e estresse. Né? Exatamente, não, muita gente acha que isso não tem nada a ver, né? Assim, mas já deu aqui para ter um panorama, né, gente? Ver que tem a ver, sim, né? Essa explicação toda da Ângela, porque eu acredito que a gente, com entendimento, né, de como a gente funciona, né, faz parte também do autoconhecimento, né, Ângela? E a gente consegue fazer escolhas melhores, consegue se alimentar de uma maneira melhor, enfim. Né? Pelo menos a gente conseguiu aqui, ó, a gente está chegando a 59 minutos aqui de papo, mas a gente conseguiu cobrir aqui, eu acho, né, a maior parte dos assuntos que a gente tinha se proposto, né? E aí eu agradeço a Ângela de novo por estar aqui com a gente, né? A gente vai até finalizar depois com uma mensagenzinha da Ângela, mas eu queria fazer um chamado aqui para vocês, né? Que se você quiser participar, né, ajudar, apoiar
o Instituto Gileno Bahia, compartilha essa palestra, essa conversa que a gente teve aqui, né? Mais pessoas podem se beneficiar desse conteúdo, dessas informações que a Ângela acabou de dar para a gente, né? E a gente conta muito com essa ajuda, né? E aí, além disso, se você quiser fazer também uma doação para o Instituto Gileno Bahia, né? A chave Pix está rolando aqui embaixo de novo. O pessoal vai colocar no chat também de novo, para que você continue apoiando a gente, né? A gente, eu, Ângela e os mentores do Instituto Gileno Bahia, a gente trabalha voluntariamente, né? Porque a gente acredita que quanto mais pessoas souberem, né, desses assuntos que a gente conversa sobre saúde mental, saúde física, sobre tudo isso, a sociedade como um todo ela fica melhor, e aí o Instituto Gileno Bahia ele cumpre seu papel, né, com o desenvolvimento humano. Então, se você puder apoiar a gente, né, com outras ações, com outros projetos, apoia aqui com a chave Pix também, né, através de doações em dinheiro, né, para que a gente consiga atingir mais pessoas, né. Então, Ângela, cara, de novo, obrigada aqui por compartilhar, né, todo esse seu conhecimento, né, toda a sua prática, né, como nutricionista, dando uma visão assim muito real do nosso dia a dia, né? Nada fantasioso, nada mágico, é só o básico, né? O simples do nosso dia a dia que a gente pode fazer. Então, obrigada aqui por estar com a gente de novo, né? E como é importante a gente entender, né, que a qualidade dos nossos alimentos, né, o sono, o estresse, como é que tudo isso influencia, né, e pode ser um grande fator que possa ajudar ou atrapalhar, né, o nosso processo de emagrecimento e saúde, né? Então, obrigada por estarem aqui com a gente. Aí, Ângela, eu ia te pedir, antes da gente se despedir, para deixar uma mensagem final, né, para o pessoal, um recadinho. Se vocês quiserem deixar também no chat, deixem, por favor, comentários também, que a gente vai respondendo aos poucos. Então, Ângela, eu vou passar a palavra para você antes da gente encerrar. Eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui. Gosto muito, né? Enfim, eu amo a nutrição e sou encantada por tudo que ela pode fazer por nós. Então, assim, gente, mensagem final. A maioria das pessoas, principalmente mulheres, né, elas querem emagrecer alguma coisa. Quem não quer, precisa buscar saúde, certo? Mas nessa tentativa de emagrecer, não fica só olhando para essa questão das calorias, mas olha para a tua saúde e o que você vai fazer com o seu corpo de uma forma geral, tá? Então, só para a gente lembrar aqui que dietas restritivas provavelmente vão levar, sim, você para um caminho de compulsão, de frustração, para um ciclo de recomeço, de exageros, né, de culpa. Então, é melhor a gente tentar encontrar esse equilíbrio trabalhando o comportamento, né? Isso aí realmente é um trabalho, mas algumas coisas que eu deixei aqui para vocês, qualquer coisa volta de novo à palestra, entende aquelas dicas que eu dei sobre os gatilhos, sobre entender, sobre os tipos de fome. Se quiser mandar pergunta aqui, pode mandar. Se quiser mandar pergunta no meu Instagram, pode mandar também. Vão acompanhando, porque eu falo diariamente sobre esses temas, tá? Então, é importante entender esses comportamentos e gatilhos, as suas crenças, né? Aquilo que te sabota, para não focar só em calorias, né? Que essas refeições precisam ser completas e elas precisam te saciar. Não adianta você achar que, fiz lá uma restrição, tudo bem, tô com fome, mas para emagrecer precisa ser assim. Não, não tem. Você precisa estar nutrida, saciada e saudável, tá? E que o sono e o estresse precisam sim também ser modulados, precisa olhar para isso, porque senão não tem emagrecimento, tá? Você não vai ficar saudável, você vai conseguir se estressar mais se você não olhar para essas questões, tá? Então, assim, tudo está muito, muito ligado. É claro que tem muitos outros detalhes que a gente olha para um tratamento de emagrecimento, mas, assim, a gente está querendo trazer aqui essa abertura de olhos mesmo, sabe? Essa abertura de visão, do campo de visão, para além da questão de restrição calórica. Então, olhem, comecem olhando para essas outras questões além da caloria: comportamento, refeições completas, modulação de sono e de estresse. Isso aí, muito bacana, Ângela, é isso mesmo, né? E lembrar também, né? Eu acho que o emagrecimento é uma jornada individual, né? Cada um, né, como você falou, né, tem um motivo para querer emagrecer.
Mas o importante disso tudo é priorizar a saúde, né? O bem-estar, né? Esse que eu acho que é o principal caminho, né, que a gente tem que seguir nessa jornada, né? Não é se espelhar no corpo da blogueira lá, que aparece toda sarada, né? É priorizar a nossa saúde, né? Que a saúde, porque cada um de nós tem um objetivo, né, com relação a isso. Então, é bacana só frisar isso. E, assim, em nome do Instituto, Ângela, de novo, eu agradeço muito você estar aqui, né, com a gente, compartilhando esse seu conhecimento todo sobre nutrição, sobre estilo de vida, né? Porque isso é uma mentalidade que a gente pode adotar também para melhorar a nossa vida, melhorar a nossa saúde, ter mais qualidade de vida, viver bastante tempo com muita saúde, né? Então, obrigada aqui por estar com a gente, por sempre apoiar o Instituto, né? E compartilhar todo esse seu conhecimento com a gente, né? E, pessoal, obrigada também por quem ficou aqui até esse finalzão aqui assistindo com a gente. Né? E como a Ângela disse, volta atrás, pega a dica, anota, segue no Instagram, porque a gente está sempre ali, né? A Ângela está sempre ali oferecendo os conteúdos para vocês. Então, obrigada e até a próxima palestra, até a nossa próxima conversa. Um beijo, gente.